a paixão, você vê o físico da pessoa. Ela se apaixona pelo físico, pelo que a pessoa está mostrando de fora para dentro. E o amor não. O amor é aquilo que vem de dentro para fora. E hoje eu quero te dizer que Deus ele te amou de uma certa forma que Ele não olhou para o que você é e nem para aquilo que você tem para oferecer, mas Ele olhou o que tem dentro de você. Então que nessa manhã você possa entender uma coisa: se você está aqui, foi porque Deus deu o seu filho lá na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo. Glória a Deus. Para mostrar o quanto Ele te ama. Não importa o que as pessoas dizem de você, importa o que Deus pensa de você. Amém? Aleluia. É isso que eu queria dizer. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. É verdade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 textos. Amém? Que eu vou ministrar hoje que se manifeste o som do céu. Amém? O tema da minha ministração. Vamos pedir a manifestação do som dos céus. De manhã vem poucas pessoas, vou pedir para vocês não fazer fundo, porque eu não vou ministrar com o microfone. Vocês me ouvem aí atrás? Amém. Quem me ouve aí direitinho? Amém. Então, ontem eu dei uma aula aqui na igreja e eu li ontem umas 20 Bíblias, porque eu tinha certeza que quando eu preparei um estudo sobre adoração e guerra, eu tinha lido que Deus, quando criou o anjo de luz para reger o coral, que hoje nós entendemos como Lúcifer, Deus criou e deu de presente para ele a bateria. Amém? Então a bateria não é um presente para os músicos dessa época, foi criado na eternidade para o regente de um coral chamado Lúcifer. E eu falei, eu li isso, eu sei que está aqui na Bíblia. E procurei e não achei. Amém? E eu li todas as Bíblias que eu tinha. Eu falei, então vamos procurar uma Bíblia mais antiga. Então vamos para uma Bíblia que eu gosto muito, que são as Bíblias judaicas. E as minhas 2 Bíblias judaicas têm a composição desse texto. Pode ser que quando eu estiver lendo, a tradução da tua Bíblia, a transliteração arrancou, amém, o texto aí. Então abra sua Bíblia primeiro em Jeremias, no capítulo 8, que não vai falar de bateria, tá? Vai falar de outra coisa. Capítulo 8, versículo 7. Jeremias 8, 7. Quem achou o livro de Jeremias, diga amém. Amém. Diz assim o versículo 7. Até a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e as pombas e o grou e as andorinhas os observa, o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece esse tempo e o juízo do Senhor. Amém? Amém? Amém. Em alguma Bíblia, ao invés de pomba, vai estar escrito rola. Amém? Ou rolinha. A minha tá cegonha. Não, mas tem a cegonha. E a segunda depois vai ter Da minha tá, rolinha. Rolinha, É. né? Como é no hebraico, é pombinha, é pomba. Amém? Tá certo? Vamos lá. Agora abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. E a gente vai entrar aí para entender o som do céu, né não? Esse menino é top. Eu não tava conseguindo mexer no meu celular, ele foi lá e deu uma dica, ó. O negócio é top, tá vendo? Isso que é geração boa, que entende o tempo e estação. 28, 13, diz assim: estava no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua. Todo mundo achou? Então quando eu parar, você continua só a palavra seguinte. Então vamos lá. Estava no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus... Alguma Bíblia tem a palavra tambores? Samuel. A sua tem o quê? Pífaros. Não tem tambores? Os dois só tem tá os dois aqui, tambores e pífaros. Então vamos lá. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste, foram eles preparados para ti. Amém?
Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para você é que a gente temos que, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos um som que nós precisamos ouvir. Amém? Queria cumprimentar o pessoal da nossa igreja de Barueri, que está começando o culto agora com louvor. Deus abençoe pastor Marcos, pastora Marinide, pastor Fernando e pastora Cássia. Deus abençoe a vida de vocês e a família e os filhos daí, tá bom? Amém? Então preste bastante atenção. Eu queria declarar algo para vocês. Primeira coisa, quando nós viemos para a igreja e nós nos deparamos com o louvor ou com o movimento de louvor, nós entendemos que louvor é o quê? Música. Quem entende que louvor é música, diga amém. Amém. Amém? Louvor é o quê, gente? Música. Não passa de música. Agora eu vou te falar um negócio. Você sabia que cada instrumento ele foi criado com uma imagem de Cristo? Você sabia que cada instrumento criado ele representa a imagem do Cristo da cruz? Amém. Quem sabia disso, diga amém. Não sabia. Não sabia. Não sabia? Não sabia. Por exemplo, vamos lá. Por que o nome dos instrumentos... vamos pegar aqui. Esse violão aqui, o nome do instrumento é violão, mas ele é um instrumento de quê? De corda. De corda por quê? De corda. Porque cordas, antes de serem de aço, era feita da tripa do cordeiro. Então a palavra cordas vem de cordeiro. Amém? Amém. Quem sabia disso? Eu soube ontem. Quem sabia disso, diga amém. Amém. Então vem para alguém do seu lado e diga assim, estuda, irmãos. Vou estudar. Em nome de Jesus. Amém? Então o instrumento de corda, ele vinha da tripa do cordeiro, que representa o cordeiro de Deus. Todo instrumento de corda, Samuel, foi criado a partir de um tiro de flecha. Porque tanto a corda do arco do arqueiro era também feito antigamente de tripa de cordeiro. Então, quando a tripa bem fininha, que pegava uma grande afinação e uma grande envergadura, atiravam uma flecha, um arqueiro, ouviu o som e falou: uau, isso daí dá para fazer o instrumento. E foi criado-se o primeiro instrumento a partir do som de um arco, de arco e flecha. E o primeiro instrumento de corda a ser criado foi a harpa. Amém? E todo instrumento de corda, ele se transforma, ele se materializa na hora do louvor em um arco e uma flecha. Então, quando alguém está tocando um instrumento de corda, seja o violão, seja uma guitarra, seja o baixo, seja um violino, um violoncelo, qualquer instrumento de corda, ele está transformando esse instrumento em o quê? Em um arco e flecha. E as flechas que são atiradas por esses instrumentos, elas penetram diretamente a dimensão da alma. Porque tripa fala de interior, de dentro. Então, quando nós ouvimos o som do louvor voltado às cordas, nós estamos entendendo na dimensão profética que Deus está nos levando a um sentimento de uma manifestação de cura das emoções. Então, quando Deus ele quer curar alguém, ele usa outra pessoa no som do louvor, ele usa os instrumentos de corda para penetrar a alma das pessoas. Vire para alguém do seu lado e diga assim: hoje Deus quer curar pessoas. Glória a Deus. Para Deus curar pessoas, o que eu preciso entender, irmão? Eu preciso entender que Deus, ele não cria nada sem propósito. Quando Jesus morreu, ele morreu para curar o nosso interior, sim ou não? Sim ou não? Sim. E qual foi o flagelo que ele recebeu para trazer cura de alma? Qual foi? Enfiaram uma lança que atravessou ele. De um lado, o outro. Enfiaram uma lança
atravessando o seu corpo, ou seja, penetrando as suas entranhas, as suas tripas. Então, quando nós falamos de cordeiro, estamos falando que as cordas, ela representa a cura que o cordeiro vai trazer através do seu sacrifício. Então, quando eu ouço o som do céu, o louvor que vem do céu, eu estou ouvindo, os instrumentos estão tocando, os músicos estão tocando os instrumentos, mas a melodia do céu, ela se transforma no som do gemido do cordeiro para trazer cura interior para dentro de mim e de você. Glória a Deus. Você entende isso? Amém. Você entende isso? Amém. Esses dias eu estava intercedendo em línguas, eu oro muito em línguas. Hoje de manhã eu já fiz meu momento de intercessão, acordei 7h30. E eu estava intercedendo em oração em línguas e estou intercedendo, desceu um texto na minha mente. Que foi o texto que nós lemos primeiro, que é o livro de Jeremias 8:7. E o Senhor falou comigo que até mesmo os pássaros. E Ele me deu outros textos que vai dizer que os répteis também entendem, que a natureza entende o tempo e a estação correta. Qual é o nosso problema como servos? E vai dizer que os servos de Deus, Samuel, não entendem o tempo e a estação. Nós estamos que, eu coloquei uma palavrinha aqui, nós temos que entronizar louvores em tempos de crise. Nós temos que entronizar louvores em tempos de crise. Ontem veio uma senhora aqui desesperada, pastor, ora pela minha filha estava bem, passou mal, foi para o hospital, chegou lá, o médico já internou, ela foi entubada, está na UTI, porque ela desenvolveu um problema de pancreatite. O médico perguntou se ela tinha histórico de alcoolismo, eu falei que não. Perguntou se tem histórico de diabetes, eu falei que não. E eu não sei o que está acontecendo, e eu queria que o senhor orasse por ela. Irmãos, pancreatite é uma doença que o pâncreas ele para de produzir açúcar, insulina. E o que é insulina? A insulina é açúcar, é energia, é alegria. E quantas pessoas estão dentro da igreja, estão amarguradas e precisam ouvir um louvor em tempo de crise para que essa doçura de Deus venha sobre a vida dela. Deus ele pega e cria um anjo, um anjo de luz, um querubim da guarda, um querubim ungido. E a Bíblia vai dizendo, onde nós lemos no capítulo 28 de Ezequiel, que ele cria esse anjo e ele cria a bateria. Porque quem não sabe, pífalos são pratos, sinos e tambores. E ele diz assim, olha, eu estou entregando para você, essas coisas foram criadas. Nós lemos aqui, ele está dizendo assim, olha, eu criei os tambores quando criei você. E aí você vai ler mais embaixo, querubim da guarda, regente do coral. Nós entendemos no profético que tambores tem dois específicos. Os tambores de origem animal, de couro de cordeiro, ele serve para proteger, é revestimento, porque pele fala de revestir, de proteção. A tua pele, ela serve para proteger os teus órgãos. A tua pele, ela serve para proteger você do frio. Ela serve para proteger você do calor. Sua pele tem dois efeitos, um no frio e um no calor. Quem sabia disso? Qual é o efeito que tua pele produz no calor, Samuel? Ela abre os poros e libera água para que o teu corpo não superaqueça. E quando está frio? A sua pele, ela faz uma sensação. Quem já sentiu arrepio? Eu já. Quando você está com frio, os seus poros, eles se contraem, se enrijecem, fazendo com que os seus pelos fiquem mais altos. Sabe para quê?
para proteger você das pancadas de frio. E se o frio for muito extenso, a sua própria pele, ela libera um hormônio dentro do seu organismo que passa pela sua corrente sanguínea. E chega uma mensagem no cérebro, você vai morrer de frio. E o cérebro produz um outro hormônio que faz o seu corpo fazer tremer, para você esquentar e não morrer de hipotermia. Faz o seu corpo tremer. Então pele fala de revestimento, fala de quê? Proteção. Então quando Deus ele cria o anjo, esse querubim ungido, ele está dizendo, olha, eu criei os pífalos e criei os tambores. E dei para você. E o tambor de pele de origem animal, ele representa proteção, revestimento. Ele serve para proteger. Então, o cordeiro, a pele de cordeiro que era usada nos tambores antigos, era para trazer proteção, era para trazer revestimento. E estava falando o quê? Que o Cordeiro de Deus, ele veio para nos proteger. Ele veio para trazer revestimento sobre nós, para trazer proteção contra o calor, contra o frio extenso, contra as tempestades. O que Deus está dizendo para nós? Nós temos que entender que em tempos de crise, nós temos que entender que Deus, ele levantou adoradores, homens e mulheres, como voz profética para trazer proteção para o povo. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, todo mundo quando está triste vai em busca de uma música? Sofrência. Triste, de sofrência, é verdade, vai atrás da sofrência. Porque música fala de emoção, fala de sentimento. A música, ela mexe com a alma da pessoa por causa dos instrumentos. E nós entendemos que os tambores de pele, ele fala da proteção. Os tambores de origem vegetal, porque é de celulose, de sintético, de plástico, ele fala de guerra. Então Deus ele cria um instrumento e dá para um anjo. Ó, eu vou te dar o melhor dos instrumentos. Um instrumento que tem 3 funções. Esse instrumento serve para proteger e serve para abrir caminhos. Que seria tão bom que todos os bateristas entendessem isso. Amém? Ele serve para proteger e serve para quê? Abrir caminhos. Ninguém de Israel ia para a guerra sem o som de um tambor. Ninguém mandava um mensageiro diante de alguém sem levar um para se anunciar. Por quê? Porque quando ele batia o tambor, ele dizia assim: eu estou chegando. Abram o caminho porque está chegando o rei. O rei andava ao som de tambores, porque ele estava anunciando a sua chegada. Então quando nós entendemos que está se tocando bateria, está se tocando instrumento, Deus está abrindo o caminho. O caminho está sendo preparado porque ele está chegando. Jesus, aleluia. E o que são os pífalos? São os pratos ou os sinos. Eles são comparados a açúcar. E açúcar fala de alegria, de energia, de força. E o que está acontecendo com o nosso cristianismo, com a nossa igreja cristã? E quando eu digo igreja cristã, não é aqui, mas a nossa igreja cristã brasileira, que não está transmitindo essa cobertura, essa proteção, esse abrir caminhos para que o Rei da Glória entre, essa alegria para o povo. Meu Deus. Quantas pessoas que nós vamos evangelizar e as pessoas estão afastadas da presença de Deus e não quer mais voltar para a igreja? Irmão, por que você está fora da igreja? Ah, porque eu sofri na igreja, porque me maltrataram, porque me rejeitaram, porque me abandonaram, porque fizeram isso e porque fizeram aquilo. E cadê o açúcar desses pratos aqui que não transmite? Porque os pífalos transmitem no profético a doçura. Doçura. O louvor ele tem que ser algo que transmita toda a unção, todo o poder profético. Sabe qual é a nossa maior dificuldade quanto servos de Deus? É porque nós entendemos, lemos a palavra. Muitas das vezes até entendemos a palavra,
mas não botamos essa palavra em Prática. prática. Então tá aqui, tem o som do instrumento, e os instrumentos estão sendo tocados, os tambores, e Deus ele vai criar um anjo, e ele vai dizer assim: olha, anjo, eu vou te dar autoridade, você vai ser o querubim da guarda, eu vou criar para você. E olha que coisa extraordinária, se você ler todo o livro de Ezequiel 28, você vai ver que quando Deus cria esse querubim da guarda, Deus dá autonomia para ele, e junto com ele é dado-lhe pedras preciosas. Ele tinha tanto poder, Samuel, que a Bíblia diz que ele andava sobre o Éden, e as pedras por onde ele pisava pegavam fogo. E olha o incrível de Deus, a Bíblia vai dizer que os tambores e os pífalos foram criados por causa dele. Para ele, quando você foi criado os tambores. Ele perdeu esse privilégio, mas Deus devolveu esse privilégio para a igreja através de Cristo. Glória a Deus. Durante muitos anos a igreja cristã não aceitava a bateria dentro da igreja, porque falava que a bateria era uma coisa do diabo, e eu entendo que era mesmo. Literalmente, né? E estudando a gente vamos entender que era mesmo dele. Deus fez para ele, constituiu para ele e por ele. Ó anjo de luz, querubim da guarda, os tambores foram criados e os pífalos foram criados. Para ti, no dia que você foi criado, constituído, eu constituí os tambores para que você exercesse o louvor. E a igreja não aceitava o som. Muitas das vezes a igreja batia contra a bateria, falava: não, bateria é coisa do diabo, bateria é coisa do diabo. Mas a igreja, Deus está levantando uma geração que entende o tempo profético desse momento, e ele entende que a bateria não é do diabo, que a bateria foi criada na eternidade, e foi criada e foi dado a pele de cordeiro para a bateria, e pele fala de proteção, a pele, o látex que é tirado da seiva das árvores, representa o rompimento, os sinos falam de doçura, de alegria, e Deus está dizendo para você: eu estou entregando para você materializado um instrumento que representa um tanque de guerra para desmontar todo o arquetipo de Satanás na terra. Glória a Deus. Meu Deus, deixa eu aqui. Irmãos, a igreja não entende o profético, o mundo entende. O mundo entende o profético. Tudo que é festa mundana tem música. E toda festa mundana bomba. Bomba ou não bomba? Se é o forró, tá bombando. Se é o samba, tá bombando. Se é o rock, tá bombando. Se é o funk, nem se fala. Sofrência, os bar tá lotado dos bebos lá. É, né? Se desgramando. Quando fala de louvor na igreja, a maioria das igrejas hoje não tem ministério de louvor. Você quer saber por quê? Porque não se investe mais em adoração. Os templos investem em beleza, formosura de homens, coisas superficiais. Hoje não temos líderes cristãos que invistam no ministério de louvor, que acredite que Deus vai levantar uma geração de adoradores. Eu creio. Eu li um livro há 2 anos atrás que chama Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento? E sabe por que tarda o verdadeiro avivamento? Porque está faltando pessoas que se levantem para ouvir a melodia do céu. Aleluia, Jesus. Ontem eu estava falando isso aqui na minha aula de adoração e guerra. Eu comentei isso, vou comentar de novo. Sabe por que está faltando? Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e eu oro, e já tem 20 e poucos anos, né, Dileuza, que a gente trabalha no movimento de curar a igreja, de libertar a igreja, e nós não temos êxodo. E esses dias eu estava orando a Deus, eu intercedendo pela igreja de Cristo. Falei: Senhor, eu me arrependo pelo pecado da igreja. Senhor, eu não entendo como que o Senhor que tem a tua noiva,
e a tua noiva está dentro de um ambiente sujo, de um ambiente profano, de um ambiente de mentira, onde a noiva está se corrompida com a prostituição, onde a noiva está corrompida com o adultério. E quando eu digo adultério, não estou falando só de homem para com mulher. A noiva somos nós, a igreja de Cristo, mas a noiva está adulterando com mamão, está adulterando com dinheiro. As pessoas não querem saber de transformação, as pessoas não querem saber de salvar o drogado, de libertar o bêbado, de tirar a prostituta da sua prostituição. As pessoas estão preocupadas com mamão, com dinheiro, estão preocupadas com status, e a igreja está se corrompendo, se prostituindo com todas essas coisas. Nós falamos contra a idolatria romana, mas somos muitas das vezes a nossa igreja cristã é idólatra do dinheiro, é idólatra do bem-estar, dos status no Facebook. Meu Deus. É, Jesus. Abre a caixa aí. Sabe qual é o nosso maior problema quanto servos de Deus? Nós queremos um avivamento. Quem crê num grande avivamento, diga amém. Amém. Só que o povo acha que o pessoal confunde avivamento com movimento. Eu amo o poder de Deus, irmão. Eu amo o poder de Deus, eu amo pular, eu amo falar em línguas, eu amo manifestar a eternidade na minha vida. Mas eu sei o que é avivamento. Avivamento é salvação de almas. Avivamento aconteceu quando Pedro pregou com uma única pregação, 3.000 almas se convertem. Avivamento aconteceu quando Pedro prega pela segunda vez e 5.000 homens se convertem. Se você for pesquisar os grandes avivamentos, um lugar onde tem um avivamento, Samuel, nunca mais volta para sua estrutura natural. Nunca mais pode voltar para a estrutura natural. Porque fica resquício do avivamento, fica os sinais do avivamento. Avivamento é como uma bomba atômica. Fizeram lá fizeram a desinfecção de Hiroshima e Nagasaki, mas até hoje as pessoas sofrem pelo detonar daquelas duas bombas atômicas, aquelas duas bombas nucleares naquela cidade. As cidades vizinhas ainda são afetadas pela radiação. Os peixes dos mares e dos rios daquele local sofreram mutações genéticas e até hoje eles estão sob poder de mutação genética. As águas ainda são contaminadas por radiação. Por quê? Porque é uma bomba. Então o avivamento é isso, ele é uma bomba de radiação que aonde tocar vai gerar mudança. Eu creio, Deus. Irmãos, nós olhamos, não vou muito longe não, vamos olhar para a nossa região. Tem uma igreja em cada canto, cada rua tem uma igreja. Um dia eu ouvi essa palavra do meu líder. E ouvi essa palavra de um profeta dos Estados Unidos quando ele me ministrou, quando eu fui ministrado por ele, o profeta Kevin. E ele disse assim: você é pastor? O profeta Kevin, eu disse: sou. E ele falou assim: agora eu vou te fazer uma pergunta. Você tem quantos ministérios? Eu falei: por enquanto nós estamos com um. E ele disse: isso é muito bom, porque você está no início. Aí eu falei: amém. Glória. Aí ele pegou, ele fala inglês, o tradutor dele traduzindo, ele falou assim: agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é mais uma igreja no seu bairro ou você é a igreja do seu bairro? Meu Deus, é forte assim. Ele falou: não me responda agora. Volte para a igreja, sente, ore, pesquise, procure. Depois o meu apóstolo falou a mesma coisa comigo. E eu entendi que eu não posso ser mais uma igreja nesse bairro. Mas nós temos que ser a igreja Amém. do bairro. Aonde as pessoas elas vão passar e vai falar: eu posso ir naquela igreja, pedir oração, porque eu sei que lá tem cura. Eu posso ir lá e levar o meu filho para aquela igreja, porque eu sei que lá tem libertação. Eu posso ir lá fazer, porque eu sei que lá tem um mover de Deus. Alguma coisa extraordinária acontece lá. Tem uma moça que está congregando com a gente. Ela morava no Interlagos, ela mudou de casa, Edileuza, e veio morar aqui no Cocaia, porque ela recebeu o meu telefone de alguém e falou: olha, pede oração para esse pastor que vai mudar a tua história. E nós fomos lá, eu e a pastora Jaciara, e foi eu e a pastora Jaciara na época, há uns 2 meses atrás, 1 mês atrás mais ou menos. E quando nós chegamos lá, ela estava debilitada numa cama,
E ela tirou ela falou assim, olha, o meu tesouro está aqui. Pegou uma mala. E ela gastava R$3.500 por mês em remédios. E não havia médico que descobrisse a sua enfermidade. E toda vez que ela ia no médico, aumentava a quantidade de remédios. Ela chegou a falar que tomava 50 comprimidos de uma única vez. Fora as injeções. E ela deu até testemunho aqui na frente. E nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, que eu fui orar, eu falei, você está doente? Tô. Ah, ninguém descobre. Eu falei, já descobri. Ela falou o quê? Eu falei, tem uma serpente dentro de você, é uma cobra e é grande. Quando começamos a orar, essa mulher começou a passar mal. E vomitar, e vomitar, e vomitar, e vomitar. Eu saí um monte de coisas. Aí ela pegou, ficou livre. Glória a Deus. Melhorou. Só que o mal-estar ainda não passou por completo. Levamos ela pro monte. Ah, do monte eu vi também. Você tava lá nessa... Tava. Levamos ela pro monte e ela falou, pastor, tem uma coisa mexendo. Eu falei, os restos que ainda sobrou, vai sair tudo agora. Oramos e profetizamos. Eu e a pastora Jaciara, ela foi livre. Glória a Deus. Sabe qual foi a decisão que ela tomou? Ela falou assim, eu vou ter que pegar um ônibus e vou ter que andar uma meia hora a mais, uma hora a mais. Ela não sabe o que é Belmira Marim, por isso que ela mudou pra cá, porque se ela soubesse... Amém? E ela falou, e ela saiu do Interlagos, porque ela falou, pastor, eu quero congregar, eu quero ir para a igreja, eu quero receber o milagre. E ela alugou uma casa aqui no Cocaia. Ela e a família. E tá vindo todos os cultos na igreja, ensinamento em tudo. Porque avivamento é isso, é transformação. Glória a Os meninos Deus. estavam louvando aqui há um tempo atrás, há um mês atrás, e veio um rapaz puxado pela glória de Deus. Ele falou, eu estava na minha casa e Deus ele me trouxe aqui, ele chegou e entrou chorando. E eu estava ouvindo os louvores e através dos louvores algo dizia, vai em direção dessa música, vai em direção dessa música. E ele veio, ele aceitou Jesus, tá bênção na igreja. E em seguida veio a esposa dele, que também tá bênção na igreja. Hoje tem um rapaz aqui que passou aqui, estava ali, ó, ele estava lá, veio aqui pedir oração, falou, eu estava ouvindo os louvores e algo me mandou vir aqui pedir oração. Isso é avivamento. Ontem nós estávamos aqui na aula, e na aula uma senhora veio, ora por mim, me pediu oração, deixou o nome dela. Sabe o que significa isso? Isso é avivamento. Nós não somos melhores, isso é para toda igreja. Mas eu tenho que entender qual é o som que o céu está transmitindo para mim nesse tempo. Qual é o som do meu louvor? Se o instrumento de corda ele é o arco e flecha que penetra a alma das pessoas, e a bateria ela representa a proteção, revestimento, rompimento, representa a doçura que vai entrar nas pessoas. Então nós vamos ter outro instrumento, nós vamos ter um outro tipo de instrumento, que são os instrumentos de sopro. Tudo que fala de sopro fala de vida. Então quando alguém está soprando, ele está transmitindo a vida que Deus transmitiu para mim, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus ele criou o homem, ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança, e ele soprou o fôlego de vida para dentro do homem. Aleluia, Senhor. Então quando eu estou soprando um instrumento de sopro, eu estou declarando que esse instrumento está se transformando numa escada que vai levar o povo até a Deus, e se não levar até a Deus, vai fazer a conexão de Deus até os homens. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade enquanto igreja? É que nós nem falamos muito que o Espírito de Deus, esse ministra no meio dos louvores, mas não entendemos a ministração desse Espírito. Irmão, quantas pessoas estão drogadas nas ruas precisando de uma palavra de Deus, de ouvir o som dos céus? Quantos lares estão sendo destruídos, precisando ouvir o som dos céus? Quantos casamentos estão se destruindo? Quantas famílias foram destruídas? Quantos homens e mulheres estão se afastando da presença de Deus, sendo machucados por aqueles que deveriam liberar a cura?
verdade, Deus. Eu sempre que eu prego e falo alguma coisa voltada à cura, eu sinto isso que eu sempre falo. A igreja é o único hospital que fere e mata os seus filhos, os seus doentes. A igreja é um dos hospitais que aplica a eutanásia. A eutanásia, para quem não sabe, é matar um doente. O Ismael aqui só tem 30% de chance de vida. Mas ele tem chance de vida? Não, mas já que ele só tem 30%, vamos matar logo. Acabar o sofrimento dele, dar uma injeção letal, morre, já era. Ele não vai sentir nada. É forte. E a igreja de Cristo está fazendo o quê? Infelizmente, irmão, eu sou pastor cristão. E nós temos que falar que a igreja do Cordeiro está fazendo isso. Por quê? Porque não entende o tempo e a estação. Não entende o tempo e a estação. Aí você leu lá em Jeremias. A cegonha, a pomba, o grou, o pelicano. Esses entendem o tempo e estação. Entende a estação. Mas e o povo de Deus? O povo de Deus não sabe nem o que estação que nós estamos. Se eu perguntar para um cristão que mês que nós estamos, ele vai dizer agosto. Não é? Que mês que nós estamos, Samuel? Mês da paternidade de Deus. Mês da paternidade de Deus. Esse é o mês de Abi, ou mês de Aba. A Bíblia fala desse mês, ela revela os 12 meses. E o mês de Aba é o mês da paternidade eterna, que está sobre a regência da tribo de Simeão. Forte. Né, Samuel? É só nós que dá nesse mês. É só os filhos de Simeão. Simeão fala de quê? Cabeça do mês. Cabeça do mês fala de quê em Simeão? É a cabeça da profecia. É a cabeça dos profetas, aonde é liberada a palavra. E esse mês eu tenho autoridade, porque esse é o meu mês. Você nasceu em que dia? Dia 20. 20, tá no mês ainda. Amém? Tá no mês. Então esse é o mês de liberar o quê? Palavra. Porque Simeão é o que libera a palavra e ainda bate o martelo em cima dela para que ela se cumpra. Simeão carrega o cetro de Judá na mão. O cetro é do rei, Judá. Mas quem dá é dado nas mãos de Simeão para andar com o cetro. Porque ele tem a autoridade do leão de Judá para andar na mão. Então esse é o mês da paternidade de Deus. E a paternidade de Deus vem através de quem? Do Cordeiro. Então se é um mês de paternidade, então eu tenho que entender o que? Esse é o mês de Aba, é o mês de Abi. O mês de Abi fala mês da paternidade eterna. Nós começamos no dia 22 o mês de Abi. Então nós vamos viver um mês de 30 dias aí, cheio de glória, de poder, aonde nós vamos ter que encontrar os filhos que estão perdidos. Olha o que Jesus ele fez. Jesus em cada tempo, ele falava, esse é um filho de Abraão que estava perdido e eu vim resgatar, convém resgatá-lo. Aonde tem um filho de Abraão que precisa ser resgatado, que você conhece? Aonde está uma pessoa que está afastada da presença de Deus? Irmão, ontem eu fui cozinhar na casa de recuperação. Passei o dia cozinhando. Acordei 7h30, pedi... Aí eu fui em 3 sacolões que eu tinha pedido algumas coisas de doação para levar para a casa de recuperação. Eles me doaram e eu fui para a casa de recuperação e fui cozinhar. Eu não conversei com todos os homens da casa, mas eu conversei com 5 dos homens da casa. E por incrível que pareça, 4 eram músicos, afastados, estavam nas drogas. E 1 é pastor. Meu Deus. Isso porque eu só conversei com 5. E se eu conversasse com 20? Hã? Quando eu passei do carro, eu recebi muitas pessoas que estavam afastadas também. Mas que igreja é essa que deixa as pessoas se afastarem? Cadê a doçura? Cadê o povo que ouve o som do céu?
O som do céu nunca diz que eu tenho que matar. O som do céu não diz que eu tenho que rejeitar. O som do céu diz que eu tenho que amar. Verdade. O Jean falou uma coisa aqui que eu até já colhei o esboço dele, que ele mandou pra mim, problema dele. No dia que eu quiser eu prego, né não, Samuel? Mandou pra mim, não é plágio, é meu. Uma coisa que ele falou que é muito sério. Amor é o sentimento de querer bem. E paixão é o sentimento, é a atração pelo que o outro tem. Vamos abrir um parênteses. As igrejas hoje vivem sobre amor ou sobre paixão para com as suas pessoas? Paixão, porque chega aqui o Ismael, ele toca bateria. Não, o Ismael toca bateria demais. Então eu me apaixono pelo que ele faz e pelo que ele tem para oferecer. Sim. Mas chega uma hora que a paixão acaba. Porque sempre vai ter alguém melhor do que o outro. Mas quando eu amo, indiferente de que apareça alguém melhor que o Ismael, eu amo. Sempre o Ismael vai ter o lugar dele guardado na onde? Na casa de Deus. No coração. Sabe por que tem muitas pessoas que começam um relacionamento e é aquele fogo todo, fogo do capeta? É um fogo, Josi. Daqui a pouco já era, esfriou. Acabou. Fogo virou água. Fogo esfria? Fogo não esfria, gente, porque fogo é quente, então ele não esfria. Então se era fogo. E eu descobri uma coisa em Deus. Fogo queima e gelo queima também. E a sensação da queimadura do fogo é a mesma sensação da queimadura de gelo. Então tem muita coisa que não é fogo dentro da igreja, é gelo. Só a sensação que é igual. Por isso que existe uma frieza hoje dentro da igreja e não há um verdadeiro avivamento. Você vai para as igrejas o povo pula. E receba, Deus mandou te dizer. E o povo, eita, a igreja estava queimando. Estava fogo puro. Não, Samuel? Fogo puro. 2 dias depois, os irmãos que estavam tudo no fogo, no manto, no poder, tá tudo morrendo. Ó céus, ó vida, ó situação. Né? Pobre é desse jeito. Pobre só sobe na vida quando explode um botijão de gás dentro de casa. Né? Aí você fala, irmão, mas você estava no fogo todo. Irmão, mas é as lutas. Não, porque não era fogo. Não tinha fogo, era gelo. Porque quando é fogo, ele é quente, ele continua queimando. O gelo queima, a sensação é a mesma. Porém, não traz avivamento. Ele esfria, ele traz frieza, ele traz distanciamento. Então nós temos que começar a pesar o som que nós estamos ouvindo, o barulho que estamos ouvindo. Se esse som é do céu, se esse som vem de Deus. Amém? Se esse som é de Deus. Você entende isso no Espírito? Irmão, procure entender. As pessoas muitas das vezes leem a palavra de Deus, elas até entendem, mas não praticam. E eu quero que... Deus, ele deu um nome para essa igreja. Pode não ter placa aí fora, mas ela tem um nome. O nome é Peniel. E Peniel significa, na Bíblia, significa ver Deus face a face. E quando Deus nos deu a Peniel, Deus disse, vocês vão levar este povo a ver a minha face. Eu creio, Jesus, vocês vêm aqui. Então nós não temos tempo para perder ou para ficar brincando de servir a Deus. Nós queremos pessoas que vejam Deus face a face. Igual no congresso, nós estávamos aqui vendo a face de
Deus, aonde Deus se manifestou, aonde teve presença da presença de Deus, aonde teve manifestação de anjos, e pessoas viram serafins de fogo queimando a igreja, e foi glória, e pessoas caindo, e o som de palmas. Sabe o que Deus está esperando da igreja? Uma igreja profética, que pare e fale: não, eu não me curvo perante os manjares desse mundo. É verdade. Eu não quero. Vou me pegar na palavra de Deus. O som do céu é esse, então é nesse som que eu vou. Amém? Amém? Amém. Irmãos, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Essa está sendo a melhor estação para prosperidade. Melhor estação de prosperidade. Foi o som que eu ouvi nos céus esses dias. Samuel, essa é a melhor estação para prosperidade. Quer prosperar, o teu tempo de investimento é nesse tempo agora. Aproveita. É na estação de Simeão, no mês de Abi. Vai lá, pega a paternidade de Deus e diz: eu vou fazer o meu melhor investimento, porque eu vou prosperar a 100 por 1. Eu nunca preguei tanto sobre esses investimentos, sobre ouvir o som do céu. Essa é a melhor estação. Porque quem vem depois dessa estação é a estação de Gade. Os gaditas vão vir para abrir caminhos. Eles vão vir abrindo tudo no peito. Amém? E eu tenho gadita na minha casa, isso é benção. Minha casa tem de Simeão, tem Judá, tem os oradores, né, que tem os pés banhados de azeite. E Deus é tão bom que só mandou 2 com pé de azeite lá, né? Tenho 2 filhos que os pés é encharcados de óleo. Amém? Então vamos orar a Deus, irmãos. Vamos ouvir a melodia dos céus. Eu creio. Quem crê nisso diz amém. Amém. Então eu queria orar por você. Pastor. Eu queria orar por você. Desperta, Jesus. Eu queria que você levantasse as suas mãos aos céus. E que você falasse com Deus que você precisa ouvir o som dos céus nesse tempo. Ora bacala machara bacara massaia. Eu queria que você orasse a Deus. Pai, em nome de Jesus, neste momento de oração, Senhor, eu peço perdão, Pai, como igreja, glória a Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por todas as vezes, Senhor, que nós nos colocamos diante da Tua presença e nós não entendemos o som da melodia dos céus. Senhor, que nós não entendemos que o nosso louvor, que a nossa oração, que a nossa súplica, a nossa manifestação tem que se transformar, Senhor, no fôlego que cria a escada que nos leva até a Deus. Senhor, porque se os instrumentos de sopro fala de criar uma dimensão, fala de criar uma escada que nos leva até a Deus. Senhor, o nosso louvor que sai da nossa boca, o louvor que sai do nosso entendimento, do nosso intelecto, Senhor, que sai do fôlego de vida, porque o louvor é criado, Senhor, através do ar que sai pela nossa garganta. Então esse louvor também é a criação do ar, ele é a manifestação do ar, Senhor, que se transforma, Senhor, nessa escada que nos leva até a Deus.
meus irmãos. O quanto você o ama, não pelo que ele é, mas não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Comece a dizer para Deus o quanto você necessita, o quanto você quer que ele muda. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. Foi Ele que quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Me entregantes no coração celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Nós vamos fazer Amém? Eu queria fazer uma oração por duas pessoas que pediram oração agora de manhã. Amém? Uma é o Ney, que pediu oração, ele estava ouvindo os louvores de manhã. Tem uma mocinha que eu acabei de pegar o nome aí na porta, que ela passou, perguntou, eu saí, conversei com ela. Ela disse que vai vir aqui à noite com um namorado. E eu queria orar por essas duas pessoas. Um rapaz se chama Ney e a mocinha se chama Mari. Amém? E ela pediu oração pela família dela. Então vamos orar para a gente agradecer. Tá? Em nome de Jesus. Neste momento de oração, Senhor, que eu me coloco aqui diante da Tua presença. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de cada um dos Teus filhos. Eu te agradeço pela vida do Ney. Eu te agradeço pela vida da Mari. Peço que o Senhor entre com visitação nesta manhã. Meu Deus, se essas pessoas elas passaram aqui na porta da igreja para pedir oração, é porque nós entendemos que os céus estão nos ouvindo e que os céus estão respondendo a oração deste lugar. Senhor, e que o Senhor vai fazer algo sobrenatural sobre as nossas vidas, porque nós queremos o Teu grande milagre, Senhor. E eu te apresento essas vidas pedindo que o Senhor faça o Teu querer para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Queria que você pegasse a sua oferta, pegasse o seu dízimo, você que trouxe. Amém. Você vai pegar o envelope para ofertar, para dizimar. Em nome de Jesus. Deus ali vai abençoar, vai mudar a tua história, vai trazer a convicção do novo sobre a tua vida. Hoje à noite nós damos um culto profético aqui tremendo. Se você quiser vir no culto da noite, você não se convidado. Amém? Queria estar agradecendo pela vida da Jéssica. É sua irmã? Parece. Como é o nome? Flaviane. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Queria convidar você que vai estar aqui no culto da noite, você que pode, que você venha participar desse culto, vai ser tremendo. Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de
de Jesus, você vai ser bênção. Nós vamos estar com o ministério de louvor da noite. Amém? Aqui, celebrando a Cristo, cantando, louvando a Deus, uma palavra poderosa. Amém? Semana que vem, no culto da manhã, quem vai estar trazendo a palavra é a pastora, a mãe da casa, minha esposa. Amém? Minha esposa, a pastora Alice, vai estar trazendo uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Você não vai faltar. Amém? A pastora vai ficar assumindo mais os cultos de manhã, porque na semana que vem eu vou estar pregando na nossa igreja de Barueri, lá também é de manhã, então vai ficar complicadinho. Amém? Para mim estar lá em cá. Amém? Vai ter certeza. E eu quero te convidar para você estar aqui à noite. Amém? Levante sua oferta para o alto. Você que não trouxe, não fique triste. Eu quero abençoar a tua vida também. Pai, em nome de Jesus, neste momento de oração, eu quero agradecer pela vida de cada um dos ofertantes, cada um dos dizimistas, pedindo que o Senhor traga o teu sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Em nome de Jesus, amém? Pode trazer tua oferta, até o altar. Pois o amor não se compra, nem se merece. Nos coloque de pé para nós irmos para casa. Pai, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade. E eu te agradeço por essa manhã que nós passamos na Tua presença. E quero Te agradecer para a glória do Teu nome, porque Tu és bom. Vá na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe tua vida.